dia na presença do Senhor, para que Ele conduza tudo, né? Que não seja nós, mas que seja o Senhor conduzindo, né, nosso estudo, nossa leitura. Então, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos gratas, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua sabedoria, Pai, buscando as Tuas revelações. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor guarde, o Senhor proteja a casa, a família e a vida de cada uma das pessoas que passaram por aqui, Senhor, que ouvir a Tua palavra, meu Deus. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor guarde, o Senhor proteja a minha vida, minha casa, minha família, Senhor. Que tudo esteja sob o Seu controle. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Que Ele conduza, Pai, do começo ao fim, cada palavra que dita, meu Deus. É essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém? Então vamos, né? Vamos ler. Bom dia, Lurdinha. Conseguimos, foi difícil, mas conseguimos. Vamos para, nós lemos ontem, né? 1, 2 e 3, agora nós vamos para o capítulo 4. A parábola do semeador. O Mateus, ele relatou também, né? A palavra do semeador, nós até comentamos um pouco. Isso ajuda muito porque a gente vai fluindo mais na leitura, né? Lembrando que a gente já viu, né? Lá atrás, então a gente não se prende muito. Parábola do semeador. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso e, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 70 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí agora Jesus ele vai explicar, né, para os discípulos, né, a parábola que ele acabou de dizer aqui. Jesus explica a parábola. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábola. O que Jesus quis dizer aqui, né? Vou ler novamente. Nós lemos lá em Mateus e, assim, eu passei por cima disso aqui, eu não vi, né? Assim, não me chamou a atenção. Aqui já veio uma revelação aqui, eu creio. Então lhes revelou: a vós foi concedido, foi dado, né, o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábola. Mistério aqui, Jesus não quis dizer que é algo impossível para se entender, né?
mas ele quis dizer assim, né, aos outros foi pregado por parábolas. Ele quis dizer o seguinte, ele está falando de uma forma que somente aquelas pessoas que estão com o coração aberto para receber a sua palavra vai ter a revelação, vai ter o entendimento. Vai ter pessoas que vai ouvir e não vai entender nada. Porque aquela pessoa, ela não foi para ali, para perto dele, buscando o entendimento. Ela foi por interesse próprio, né? Buscar uma cura, buscar um milagre, né? Ela não foi ali para aprender com Jesus. Ela não estava, de fato, seguindo Jesus pelo que ele é, mas sim por interesse pessoal. Então, por isso que ele colocou essa questão aqui. Primeiro é o que está no meu entendimento, né? Ou seja, o reino de Deus não é entendido apenas pela inteligência, mas por revelação. Com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Aqui é para realmente quem deseja ouvir e obedecer a palavra do Senhor. E aquela época, e até hoje, né, tem muitos que procuram a Jesus, não porque eles querem obedecer os seus ensinamentos, mas eles têm uma necessidade, eles querem que seja atendida aquela necessidade dele. Então, a esses não precisa. A esses vão receber realmente a cura ali, imediata, e pronto. Então, Jesus os questionou. Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Quer dizer, se o Senhor não revelou a você isso que eu estou dizendo aqui agora, que foi tão simples, né? Então busque entender, porque como é que você vai entender as demais que eu vou passar? O semeador semeia a palavra. Aí ele começa a explicar, né? O semeador semeia a palavra, que é a semente lá, né? A semente é a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem, toma a palavra nela semeada. Aquela que jogou à beira do caminho, o pássaro veio e comeu, né? Aqui está dizendo que o Satanás veio e comeu, né? Assim também, veio e roubou, na verdade, né? Assim também ocorre com quem foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebe com alegria. Foi ali e recebeu, nossa, que bom. Entretanto, visto que não tem raízes em si mesma, não são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. É aquela outra semente, né? Que mesmo ela nasceu, mas aí ela não tem terra suficiente, ela acaba secando, né? Com o sol que vem, secou. Aqui está dizendo também, né? São as pessoas que recebem a palavra, fica feliz naquela hora ali, né? Que recebeu a palavra, mas o primeiro problema na vida dela, ela já abandona aquilo, né? Já esquece. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Já é a outra, né? A semente até cresce, mas quando os espinhos aparecem, né, cresce, sufoca aquela palavra. Aí aqui está dizendo também, né, que a nossa vaidade, né, a nossa preocupação com os nossos bens materiais, com as outras coisas, acaba sufocando a palavra do Senhor que está no nosso coração. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita, a 30, 70 e até 100 por um. Essas são as pessoas que ouvem a palavra, buscam entendimento e buscam aplicação, né, na vida. E aí tem a colheita, que são os frutos
né, oriundos dessa palavra que a pessoa recebeu, né? Então, que sejamos nós, né, gente? Assim também, ouvindo a palavra, que a gente vai lá buscar, né, a palavra, mas a gente também chegando em casa, nossa vida, nosso dia, nosso trabalho, a gente coloca em prática e a gente tem a colheita, né? A parábola da luz encoberta. E lhes propôs: quem porventura traz uma candeia para colocá-la sob uma vasilha ou debaixo de uma cama? Ao invés, não a traz para debaixo do candelabro? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E seguiu ensinando: ponderai atentamente o que tendes ouvido, pois com a medida com que tiverdes medido, vós medirão igualmente a vós, e ainda mais vos será acrescentado. Porquanto ao que tens mais lhe dará, de quem não tem, até o que tem lhe será retirado. São várias lições aqui nessa questão da parábola da luz encoberta, né? Vai desde talentos, né, que a gente esconde, que a gente guarda. Mas eu quero trazer uma outra situação aqui. Como Jesus ele vinha falando aqui na parábola anterior da palavra que é semeada, né? Aqui veio para mim também aqui sobre a palavra. Que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é como essa lamparina, que essa luz, né? Que ela não deve ser escondida. As revelações que nós temos, que nós recebemos, a palavra de Deus que nós recebemos, não é para a gente guardar, não é para a gente esconder. A palavra aqui é para ser luz na vida de outras pessoas. É para ser luz, para clarear a escuridão, as trevas, né? Em muitos locais por aí, na vida de muitas pessoas. E às vezes a gente recebe, a gente tem essa luz, essa revelação do Senhor, nós temos a palavra dele, e a gente acaba escondendo, né, guardando para nós. E aí o Senhor chama a atenção aqui em relação a isso, né? Que a palavra dele é uma luz, que ela deve ser colocada no centro, ela deve ser o centro de tudo na nossa vida. A parábola do reino. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce. Embora ele descansa como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Essa passagem, gente, é como se fosse a nossa vida, né? Diz aqui, né? Nós nascemos, nós crescemos, nós produzimos, nós amadurecemos, e a gente chega o tempo de deixar essa terra aqui. Então, o que nós fazemos, o que nós fizemos nesse percurso que passamos aqui nessa terra, né? Então, pode ser que você tenha uma outra, que Deus passe para você uma outra revelação, né? Sobre essa passagem, a parábola do reino. Para mim, veio muito isso, né? Quando ele coloca aqui das espigas, né? O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. E o Senhor, ele lançou a semente dele na terra. No caso, eu e você, nós somos a semente, foi lançada nessa terra. E aí, enquanto o Senhor, ele aguarda, né? Ele espera, ele vê, ele acompanha, né? Todo o nosso desenvolvimento, né? E nós precisamos analisar sobre isso. Como é que nós estamos passando aqui nesse tempo? Nós não vamos ficar aqui para a eternidade, né? Nós queremos passar dessa vida para a eternidade, mas a eternidade do reino do céu, né? Reino com Deus. A parábola do grão de mostarda. E contou-lhes mais.
com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para presenteá-lo? E como um grão de mostarda, que é menor das sementes que se plantam na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes a ponto de as aves do céu poderem abrigar sobre a sua sombra. Quem conhece aí a semente da mostarda? Aqui eu vejo também assim, que Jesus ele nos diz que aqui o seu evangelho precisa ser revelado e compartilhado. Por muito pequeno que seja, por muito pequeno que nós somos, por muito pequeno que seja a revelação para nós, né? Ele pode se tornar uma grande árvore, ele pode habitar muitas, como aqui ele falou, né? A semente é pequena, mas ela, se plantada, né? Certo? Ela vai se transformar numa grandiosa árvore e vai habitar vários pássaros, né? Pássaro faz ninhos nela. Então, por muito pequeno que a gente acha que é a palavra do Senhor, aquilo que a gente tem no coração, dependendo do local onde você lançar ela pode gerar uma grandiosa bênção, né, para aquela pessoa. Ela pode transformar nação. Se transformar a vida de uma pessoa numa casa, aquela pessoa ela pode transformar a sua família, a sua descendência, né, pode mudar uma história, pode mudar uma nação, uma geração, né? Então, isso é muito, muito forte se a gente levar por esse lado, né? O poder que é. O ensino parabólico de Jesus. Jesus continua, né, ensinando por parábolas. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. E nada lhes permitia sem usar uma parábola. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. Aqui vocês observaram que ele fala assim, né? Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. Quer dizer, ele levava a parábola conforme aquela região, aquelas pessoas, né, onde elas estavam situadas, né, como se era um grupo de pescadores, Jesus voltava a parábola para a questão da pesca, da rede, né, daquela questão. Se era para os agricultores que trabalhavam com trigo, ele leva para o semeador. Então, cada situação, Jesus tinha uma parábola específica, porque ele levava conforme a compreensão dos seus ouvintes. E Jesus se preocupava com isso, ele queria, de fato, que as pessoas entendessem, né? Mas a pessoa teria que estar com o coração aberto para poder entender aquilo. A tempestade se submete a Jesus. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então, nossa live caiu e nós vamos voltar, que ficou faltando concluir, né, o capítulo 4. Nós paramos lá no versos 34, né? Agora vamos para o versículo 35 do capítulo 4 de Marcos. Então, a tempestade se submete a Jesus.
Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram. Os discípulos o despertaram e suplicaram. Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquietai-te, silencie-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, Jesus ele está constantemente provando a fé das pessoas, né? Ele está ali provando a fé daqueles discípulos. Porque Jesus estava no barco com eles, já deveria ser, né, o suficiente para que eles tivessem fé. Mas mesmo tendo a certeza de que Jesus estava lá no barco com eles, eles ainda temeram, né, a tempestade. Eles ainda não tiveram fé o suficiente para repreender aquela tempestade. E assim é conosco também, né, gente? Nós temos certeza que nós temos Jesus. Nós temos medo de muitas coisas. Quando muitas tempestades, muitos problemas, né, acontecem, chega na nossa vida, a gente teme, a gente tem medo, a gente coloca em dúvida se de fato Jesus está conosco. Mas, na verdade, nós não estamos duvidando do poder de Jesus. Não é isso. Eu creio que nós estamos duvidando do nosso merecimento. Nós pensamos assim: eu sou tão pecador, sou tão pequena, eu não mereço isso. Mas nós temos que ter uma certeza de que Jesus, ele quer o melhor para nós. De que Jesus, ele morreu naquela cruz, foi para nos libertar de tudo, tudo mesmo, inclusive do medo, da dúvida, né? Dos problemas, dos nossos pecados, né? Ele morreu ali para isso, para que a gente fosse fortalecido na nossa fé, para que a gente pudesse ter aquela passagem de Jesus como algo que foi particular para mim. Eu tenho que pensar nisso. Nossa, Jesus fez aquilo ali para o meu bem. Jesus morreu naquela cruz para que eu tivesse uma vida em abundância. Não significa que Jesus estando na minha casa, Jesus estando na minha vida, eu não venha ter problema. Sim, os problemas, porque eu estou num mundo, um mundo de pecado, né? Eu estou naquele meio. Então, de certa forma, de alguma forma, eu vou ser contaminada, contagiada com alguma situação desse mundo, com alguma aflição, com alguma doença, com questão financeira, com questão de relacionamento. São tantos outros problemas, né, que chegam. Mas que a gente não possa perder esse foco de Jesus, que Jesus está conosco, que Ele quer o bem da gente. E aqui mostra ainda duas situações, né? Dois tipos de tempestades. O tempestade externo, que vem de fora para a nossa vida, que pode ser, né, um problema financeiro, pode ser um problema com a nossa família, um parente nosso, né? Problema de relacionamento, problema no casamento, né? São tantos problemas externos, né, que chegam à nossa vida e ele acaba nos amedrontando. Mas também tem os problemas internos, né? E ali, naquele barco, o que foi o problema externo ali para aqueles discípulos? Lembrando que mesmo Jesus estando lá no barco com eles, né? As ondas do mar, né? A tempestade que estava lá fora, né? Então, aquela tempestade era um problema para eles, porque ela veio e trouxe água para dentro do barco, né?
Então, mesmo Jesus estando ali no barco, eles tiveram a água entrando no seu barco. Era uma ameaça para eles, aquela água. Então, era um problema externo. Então, para a nossa vida foi aquilo que eu disse, né? E o que era problema interno para aqueles discípulos ali no barco? Que também pode ser o nosso problema hoje. Eu vejo ali que para eles um dos problemas que afetou ali primeiramente foi o medo, né? Então, eles tiveram medo. E tanto medo, mesmo eles sabendo, ele está ali dormindo, mas eles estavam com medo. E a outra foi dúvidas, né? Eles tiveram dúvida. Será que ele vai deixar nós morrer aqui? Né? Senhor, mestre, não tem, como que foi que ele falou? Não se importa, né, que pereçamos? Mestre, não te importas que pereçamos? Eles estavam duvidando, né? Será se não está nem aí para nós? Quantas vezes nós duvidamos, né, gente? A gente ora um dia, ora outro dia e nada acontece para resolver um problema para nós. E aí nós duvidamos, será, meu Deus? Se eu não quer, se o Senhor estivesse comigo, eu já tinha resolvido isso. É que não chegou o tempo. Porque o Senhor está tratando nós, né? Não é o problema não é com aquela pessoa, é com a gente mesmo. E às vezes a gente não percebe isso, né? Eu mesmo passei e passo, né, para alguns problemas e depois que eu tive o entendimento que o problema ele veio para trabalhar o meu orgulho, que eu era uma pessoa orgulhosa. De tanto eu orar e pedir, Senhor, me mostra onde eu preciso mudar para te agradar, para estar no centro da tua vontade. E o Senhor tem focado muito nisso, orgulho. Então, assim, eu achava que eu era uma pessoa humilde, mas não era. Eu era muito orgulhosa. Talvez eu ainda estou sendo tratada. Então, para que a gente seja humilde, de forma que agrade o coração de Jesus, às vezes ele coloca algum espinho na nossa carne, assim como Paulo tinha. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor é forte em nós. É na nossa fraqueza que o Senhor age. E às vezes o nosso orgulho atrapalha o agir do Senhor. Então eu me coloquei nesse lugar de assumir de fato que tinha um orgulho em mim e que esse orgulho precisava ser tratado. Então, a partir daí, as coisas começaram a mudar. Então, eu preciso muito do agir do Senhor, que Ele quebre esse orgulho, que eu me sinta uma pessoa de coração aquebrantada, eu me sinta humilde ao ponto do Senhor me enxergar como sua filha, dependente 100% do agir do Espírito Santo aqui nessa terra. Então, eu não sou capaz de nada. Se não for o Senhor comigo, eu não faço nada. Então, isso está sendo tratado em mim. Aí, quando acontece algum problema na nossa vida, nós primeiro precisamos fazer essa avaliação. Não ver a questão externa, ver a questão interna. O que o Senhor está querendo mudar em mim? Porque se eu entrego a minha vida para Ele, tudo que acontece na minha vida, eu dou graças a Deus e pergunto, Senhor, que lição eu preciso tirar disso? O que o Senhor está querendo me ensinar? Me dê sabedoria do alto céu, me dê sabedoria divina, para que eu possa entender essa sua lição. Porque eu tenho certeza que o Senhor quer o melhor para mim. O Senhor é que sabe do meu amanhã, e eu não sei. Eu não sei nem daqui 10 minutos o que vai acontecer comigo. E o Senhor sabe até quantos dias eu ainda tenho. Então é a Ti que eu entrego. É assim que a gente tem que agir, creio eu. Então, assim, que as tempestades não venham diminuir a nossa fé, duvidar do agir do Senhor. O Senhor ele está conosco, que Ele quer o nosso bem. Ele quer muito mais o nosso bem do que nós mesmos. Porque nós fazemos coisas, né, que prejudicam a gente. O Senhor nunca faz nada que prejudica a gente. E nós fazemos muitas coisas, né? Hoje eu colho coisas de falta de obediência lá atrás. Então eu colho hoje. E é assim que é a vida, né? Questão da desobediência. E o Senhor não vai agir assim conosco. Ele vai agir de forma que vai nos beneficiar no futuro. Talvez não beneficie no momento, porque Ele vai dizer o não para nós. E o não do Senhor é de fato aquilo que nós vamos usufruir de bom no futuro. E a nossa visão é tão pequena que não nos mostra isso. E Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, gente. Então, mais uma vez, nós nos colocamos na presença dEle. Amém? Então, assim, vamos orar. Aqui nós fechamos, né, o capítulo 4. E vamos mais uma vez colocar isso na presença do Senhor. Pai,
Nós nos colocamos, Senhor, rendidos aqui e pedindo a Ti, quebrante o nosso coração. Tira todo medo, toda dúvida, Senhor, que porventura apareça. Que todos os desafios, problemas, as tempestades que porventura apareçam na nossa vida, não venha diminuir a nossa fé em relação à Tua presença, o Teu poder sobre nós. Nós nos colocamos, Senhor, nós nos entregamos a nossa vida para Ti, para que o Senhor haja, para que o Senhor nos transforme. Pai, nos dê sabedoria para que a gente possa colocar em prática, meu Deus, tudo aquilo que nós ouvimos de Ti. Essa é a palavra, essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Jesus abençoe poderosamente a vida de todos.